Olá, gente, boa noite a mais esse Hangout aqui do Mega Geek, que está sendo fenomenal, as pessoas estão vindo compartilhando coisas muito interessantes, e hoje eu estou muito empolgado, porque a pessoa que vai vir aqui vai trazer um assunto que eu já me interesso há muito tempo, e eu nunca me canso de aprender, e eu já vi que ela é fera nesse assunto, porque eu já ouvi uma palestra dela, já andei lendo as coisas que ela escreve, então eu acho que vai ter coisa muito legal para nós aqui. E eu estou falando da Elaine Ourives, que vai falar para nós sobre física quântica, pensamento quântico. Foi uma das palestras que o pessoal mais curtiu durante o evento do Mega Geek, com resultados assim, fantásticos. Elaine, conta para a gente um pouquinho sobre você. Ótimo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Realmente a palestra foi um sucesso. Recebi bastante depoimentos, comentários, até me surpreendeu, e muitos, inclusive, endereçados a nós, né, Leno? Então, muita gratidão. Obrigada às pessoas que estão nos ouvindo. Mais do que obrigada, parabéns por estarem aqui. Acredito que quem vem para um Hangout, para um webinário às 8 horas da noite, é por estar comprometido com o seu sucesso. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Então, vamos lá. Eu sou Elaine Ourives, eu sou psicoterapeuta vibracional quântica, também trabalho como Spirit Life Coaching, que é a área que eu mais me identifiquei dentro do coaching, e também sou palestrante e treinadora. Então, minhas formações, iniciei com programação neurolinguística há muito tempo. Então, eu sou formada por Bandler, né, a certificação internacional de Richard Bandler, que é o americano criador da PNL. Depois, então, eu fui para a PNL sistêmica, que é a PNL de terceira geração, né, que é o sistêmico universo, e aí eu percebi pela sistêmica que existia algo além da PNL, além da lei da atração, e foi buscando cada vez mais comprovações científicas para o poder do pensamento, para os eventos que aconteciam na minha vida, para os fracassos que também aconteceram na minha vida, buscando como eu criei essa realidade, que eu cheguei à minha paixão, que é realmente a física quântica. Então, também eu tenho formação em coaching, eu sou coaching, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, sou formada em EFT, como o Guerreiro, que ele faz uma turnê no Brasil uma vez por ano, então, que é o EFT, inclusive hoje a gente pode fazer uma técnica, se o pessoal quiser, uma técnica realmente muito legal, não é de EFT, mas é com os pontos do EFT, e por aí vai, né? Eu tenho formação em física quântica também, e agora eu vou estar, que esse é um sonho realizado, que uma coisa que eu quero ensinar hoje para as pessoas aqui é como que a gente altera a realidade. Pensamento positivo altera a realidade? Não. Afirmações positivas alteram a realidade? Não. Tudo isso é processo. Tudo isso é parte, né? Mas não altera. A gente não consegue colapsar a onda, né? Então, um dos meus sonhos realizados eu vou estar na formação em ativismo quântico com o cientista indiano, que é o Amit Goswami, e eu tentei, no momento que eu pensei assim, vou desistir, eu pensei, não, eu preciso alterar essa realidade. Aí apliquei o processo realmente de pensamento, sentimento, emoção, fiz todo o processo, e no dia seguinte, o mundo conspirou para que eu conseguisse, de fato, me inscrever na formação do Amit, e isso alterar a realidade. Quando a gente tem uma forte intenção, quando a gente tem um sentimento realmente muito intencionado, a gente consegue, de fato, alterar essa realidade. Então, por aí vai as minhas formações, né? Então, é isso, Léo. Então, vamos lá. O que a gente divulgou, então, do treinamento de hoje? O pensamento quântico, né? Então, como que eu formatei essa linha de palestra, que foi a nossa palestra no evento, que foi realmente um sucesso, e eu confesso que eu continuo recebendo comentários, Leno. Hoje eu recebi um depoimento de uma moça que nos assistiu, que foi lindo, e ela comentou que ela já tinha assistido muitas palestras, lido vários livros, e que foi no seu evento, na palestra, que ela realmente havia entendido, porque eu dava exemplos, né, e falando até de uma forma lúdica, uma forma de metáfora, uma forma assim, mais real. O que é o colapso de onda? O que é o entrelaçamento quântico?
ok, isso aqui, o que isso tem a ver com a minha vida, né? Então, ela me mandou esse comentário hoje. Então, foi no momento em que eu estava realmente no fundo do poço. E isso é legal as pessoas ouvirem, porque não importa qual situação que nos encontramos, o importa qual é a vontade que eu tenho de sair da onde eu estou. E eu atraí para a minha vida uma série de situações bem ruins. Mas o mais interessante, que eu sempre falo, que depois eu fiquei sabendo que aconteceu com várias pessoas na nossa área de trabalho. Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil você tem de cair do que aquela pessoa que talvez esteja nos ouvindo e iniciando um processo de poder mental. Porque a gente acha que sabe muita coisa, e aí você realmente te perde em certo momento e você atrai uma realidade ao contrário daquilo que você quer. Então, eu atraí uma dívida muito alta, eu já estava com mais de 100 mil reais em dívidas, eu não acreditava mais em Deus, então eu não tinha mais fé nenhuma, porque eu entendi que se o que eu pensava acontecia, e provavelmente as pessoas vão dizer, caramba, eu também penso isso. Se o que pensamos acontece, onde fica Deus nessa história toda? Era aquilo que eu me perguntava, né? Então eu me perdi. Porque a gente vai para a área da ciência, e aí conforme o mentor que você tem, você se perde, né? E aí também estava com uma falência emotiva, não conseguia me olhar no espelho, era uma falência emotiva, uma falência pessoal tão grande que eu chegava a me agredir assim fisicamente, tanto que eu me odiava. Uma falência emocional, pessoal, profissional, que eu já não sabia mais o que eu ia fazer. E quando você está no fundo do poço, você diz, e aí, Deus, o que eu faço? E eu comecei a buscar essas respostas. Eu prometi para mim mesma que eu dedicaria a minha vida a encontrar como eu criei essa realidade. Porque uma coisa interessante, eu não me vitimizava, ao contrário das pessoas que talvez estejam me ouvindo. Mas por que que ele fez isso comigo? Que o meu ex-marido, que o fulano, que o meu chefe... Eles são atores na nossa peça de teatro. Eu sabia que eu havia criado esses infortúnios todos. Eu criei uma cirurgia que eu escolhi um médico que deu problema e que eu me odiava. Eu criei toda uma dívida que eu já estava com mais de 100 mil reais. Então, eu comecei a buscar. E foi na física quântica que essas respostas começaram realmente a se encaixar, né? Entendi que Deus é o Criador, e hoje vamos falar disso. Por incrível que pareça, as pessoas acham que física, espiritualidade, religião não tem nada a ver, pelo contrário, eu busquei a comprovação científica, eu encontrei a comprovação científica de Deus na física quântica, porque eu sou uma pessoa que precisa das comprovações científicas das coisas para acreditar que aquilo está acontecendo. Por isso que eu perguntava, e aí, Deus, aonde você está se aquilo que eu penso acontece? Então, se o que eu penso acontece, quem é Deus nessa história toda? Então, de fato, eu me perdi, e durante mais ou menos 2 anos, eu fui ateia, eu não acreditava em Deus. E foi na física quântica que eu tive a comprovação real e científica que tem que existir uma energia, seja como a pessoa quiser chamar. Se você quiser chamar de universo, se você quiser chamar de energia primordial, se você quiser chamar de um todo, se você quiser chamar de energia maior, isso é o nome que nós damos a Deus. Eu hoje posso chamar de Deus. Se eu não estivesse tão seguro do que eu estou falando, eu diria universo, energia maior e primordial, vácuo quântico, como chamamos na física quântica. Então, tudo começou a se resolver. Então, de fato, foi tão rápido a minha evolução, muito rápida, assim. Eu consegui realmente entender, começar a alterar a minha realidade, mudei de dentro para fora, mudei os meus pensamentos, meus sentimentos, e me tornei aquilo que eu queria ser. E aí, de fato, eu hoje tenho um compromisso com as pessoas, uma missão de vida, que é mostrar para as pessoas o caminho que um dia eu trilhei e que não foi fácil, né? E é isso que nós vamos falar. Então, de que forma que alteramos a realidade? Um pensamento, ele por si só, ele funciona? Não, nós sabemos que não. Tanto que milhares de pessoas assistiram o filme O Segredo, leram o filme O Segredo, e isso é muito legal, porque foi o início de tudo. Foi quando a humanidade, digamos assim, descobriram, através da Rhonda Byrne, o poder que nós temos, que foi que simplesmente esse poder, nós nascemos com ele, está conosco há bilhões de anos, porque é uma lei assim como a lei da gravidade.
aonde essa energia puxa tudo para baixo e a lei da atração vai puxar tudo para nós, né? A diferença é simplesmente essa. Mas existe há bilhões de anos, não temos escolha. Eu costumo dizer o seguinte, eu posso escolher acreditar na lei da gravidade? Pode, mas ela existe. Eu posso escolher acreditar na lei da atração? Claro, mas ela existe. E não significa que se você não acredita, com você ela não vai funcionar. Vamos pensar o seguinte, eu não acredito nessa história de pensamento, essa lei que ficam falando aí. Então você pode ficar o dia inteiro, eu não quero ficar pobre, porque o mundo está difícil, porque as coisas estão ruins, porque tudo dá errado, porque você pode ter certeza que como você não acredita, você vai estar simplesmente protegido de todas as energias negativas que você pode atrair. Não, isso é conto de fadas. Não, por quê? Porque isso é ciência. O que eu emito é o que retorna. O pensamento é elétrico. O sentimento é magnético. Significa que eu penso, eu sinto e só retorna para mim a mesma frequência vibracional. Aquilo que eu ressoo no universo, a minha ressonância pessoal. Essa ressonância, ela pode ser positiva ou negativa. Ou seja, eu posso pensar que as coisas são difíceis, que tudo que acontece dá errado comigo, como posso pensar que as coisas vão dar certo, que eu vou batalhar, que o dinheiro vem fácil para mim. São crenças, na verdade, que a gente tem. Porém, aquilo que eu emiti, a ressonância do meu pensamento é por eletromagnetismo, é o que vai voltar. Ou seja, frequências contrárias nunca colapsam. Ou seja, usando termos, então, mais leigos, no momento em que eu emito uma frequência de fracasso, de escassez, de medo, vamos visualizar o seguinte, pensa que essa aqui é você, esse aqui é você, e esse campo aqui são a ressonância dos teus pensamentos, que eles fazem uma onda eletromagnética de vibração e energia. Que isso, na verdade, é a tua assinatura energética no universo. Então, você emite uma frequência de medo, de escassez. A frequência da prosperidade, o canal da prosperidade está aqui. Então, o que volta para você é somente aquilo que foi emitido. Por ressonância, é aquilo que vai retornar. Aí as pessoas me falam o seguinte, Leno. Mas eu penso positivo. Isso aí não é assim, Helene, porque eu penso positivo. Lá vai eu analisar os pensamentos. Ela, de fato, pensa positivo. Não, porque tudo vai dar certo, porque eu aprendi lá, porque eu li aquilo, porque eu assisti aquele seminário, eu fui naquele mega evento, e me falaram isso, e eu estou fazendo isso. Mas ela faz isso 1 minuto por dia, quando ela acordou. Todas as outras 24 horas, ela passou assistindo o noticiário, sendo conivente às notícias fatalísticas, encontrou um amigo na rua e ficou ali alimentando tudo que aquele amigo veio e falou, que as coisas estavam difíceis, que as coisas estão ruins. Ela leu o jornal, ficou sentindo mais um pouco de coisas ruins. Ela foi para o Facebook, fez uma postagenzinha linda, como as coisas estão difíceis. E ela foi para o WhatsApp, falou mais um pouco com os amigos, o quanto tudo está difícil. Mas ela pensou positivo de manhã. Então, ela pensou que essas coisas, de fato, têm força eletromagnética para se materializar. Entenderam? Ou seja, o quanto você realmente alterou a tua realidade. Então, de fato, aquilo que você queria se realizou. Porque a força do pensamento, ela não seleciona. Aí nós entramos num processo que é o alinhamento de 3 mentes. A mente consciente passou o dia todo sendo conivente com os amigos, postando, vendo notícias, vendo noticiários, inclusive a própria realidade que eu acredito. Então, isso é consciente. O inconsciente recebeu uma informação, as coisas estão difíceis. Só que de manhã, o inconsciente também recebeu uma informação, eu sou próspero. Mas quantas horas eu fiquei pensando que as coisas estão difíceis e quantos minutos que eu sou próspero? Então, isso aqui, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Esse aqui, automaticamente, realizou todos os meus sonhos. Neste caso, inconscientemente negativo. Mas aquilo que eu tanto desejei, o foco que eu coloquei, a energia que eu coloquei durante o dia, se realizou. Eu não posso reclamar. Agora, pensa o seguinte, que eu digo para os meus pacientes. Olha o quão poderoso você é.
Eu tenho uma paciente que criou um assalto. Ela planejou tudo o que aconteceria se um dia ela fosse assaltada. E aí ela vai para o supermercado e ela é assaltada. Eu falei, olha como tu é poderosa. Pensa se você usasse toda essa força, essa energia, para você conseguir aquilo que você quer. Porque a partir do momento que você pensou no assalto, o que eu faria? Eu vou fugir, porque eu venho por aqui, ele vai pegar. Ela pensou em todos os detalhes. Pensa, Lena, o que ela fez. Pensamento, sentimento, sensação, ficou lá 5 minutos, 10. Se um dia eu for assaltada, o que eu faria? Aí vamos analisar cientificamente o que acontece. Ela está aqui, ela é essa caneta. Ela emite uma frequência de assalto, ok? Está ressoando num campo eletromagnético. Ela juntou um pensamento tem uma onda de informação e energia, com um sentimento através do magnetismo, que a força do coração é 60 vezes maior do que o cérebro, comprovado cientificamente, não sei se você sabe, mas o coração, é uma pesquisa científica de Greg Braden, o coração tem 40 milhões de neurônios. Uau! A gente achou que neurônios só existiam no cérebro. Isso significa que a força do coração, ela é muito mais potente do que o cérebro. 60 vezes, significa 5.000 vezes mais potente. É por isso que pensamento sem sentimento, não acontece nada. Razão sem emoção, não acontece nada, não altera a realidade. Então, ela está ressoando, e aqui existe o João, que saiu de casa para assaltar. Ele também emite uma frequência de assalto. Ela está na frequência de quem quer ser assaltada, porque ela planejou isso. Os dois estão na mesma ressonância. E o que acontece? Algo conspira. Ou seja, o pensamento dela vai para o universo, e o universo, sem saber o que é assalto, ele não julga, ele realiza os nossos sonhos. Depois a gente vai analisar mais isso. Esse pensamento ao salto. Segura uma pausa aqui, tá? O consciente pensou, se um dia eu for assaltada, eu não quero ser assaltada, porém o não existe, um segredo oculto da mente. Não pense, é que nem a gente falar pro filho, não sobe na cadeira. O que é a única coisa que ele pensou? Subir na cadeira. Porque ele já pensou no subir na cadeira. Não fica de pés descalço. O que ele pensou? Porque o não pra mente não existe. Não pensa num carro amarelo, não pensa num elefante vermelho. O que você pensou? No elefante vermelho, porque já pensou, não há como não pensar. Então, ela pensou, eu não quero ser assaltada, porém a frequência da palavra é de assalto. Então, isso é consciente. Aqui nós temos o inconsciente. O inconsciente recebeu a emoção daquela situação. Só que aqui tem um detalhe. O inconsciente, ele executa ordens, ele não discute, ele não pergunta, ele não sabe o que é certo e errado, quem é agressor, quem é agredido, conto de fadas de imaginação, realidade de imaginação, ele não sabe. A função do inconsciente é executar o que o consciente determina, e aí que entra o livre-arbítrio. Porque nós temos livre-arbítrio. Ele não interfere. Vamos supor o seguinte, eu estou dando uma palestra e estou falando coisas negativas. O meu inconsciente sabe que eu estou dando palestra? Não. Aí ele fala o seguinte para mim, Elaine, pode continuar dando tua palestra, porque eu sei, eu vou separar esses pensamentos e sentimentos, eu não vou atrair isso para você. Não existe. E é por isso que muitos psicoterapeutas e terapeutas são mal sucedidos. Porque se o psicoterapeuta não sabe se limpar, se proteger, ele fala tanta coisa negativa, ele sente tanta coisa negativa, ele fica com toda aquela sensação do paciente dele que ele vive aquilo na vida dele. Voltando então lá, ela emite essa frequência, o inconsciente não sabe o que é o assalto, ele não sabe o que é pobreza, ele não sabe o que é doença, não quero ficar doente, não quero ficar desempregado. Qual a função dele? Executar. Outro detalhe, eu odeio aquela pessoa, tomara com que ela perca tudo. O inconsciente não distingue agressor de agredido. Quem que perde tudo?
Quem está emitindo? O sentimento. Por isso o famoso a gente paga pela língua, né? A gente fala do filho dos outros, depois nosso filho é igual. A gente fala do outro, a gente atrai aquilo pra gente. Por quê? Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, o inconsciente atrai para mim. Por quê? Porque não é a função dele selecionar ou distinguir. Por isso que quanto mais gratos somos, quanto mais a gente elogia as pessoas, quem estamos elogiando? Nós, é isso mesmo. Se estamos amaldiçoando o outro, quem está sendo amaldiçoado? Nós, porque o inconsciente não sabe quem é o outro. O outro universo somos nós, é espelho neurônio. Volta então. Emite a frequência e o assaltante quer assaltar. Esse pensamento dela emite então a onda, voltando para fechar o exemplo, de informação e energia. A informação é assalto, e esse assalto possui uma frequência, uma energia. Vai para o universo. O universo, ele começa a sincronizar pessoas, eventos, acontecimentos, situações que tornem o meu sonho realidade. Ser assaltado. Porque neste caso, eu estou dando um exemplo negativo. Poderia ser a minha promoção, o meu carro, fazer a formação com o Amit Goswami. O inconsciente executa ordens, o processo de materialização para o bem ou para o mal é o mesmo. Então, tudo conspira para que eu esteja naquele supermercado, naquele minuto, naquele segundo em que ele vai ser assaltado. Porque se eu quisesse, por exemplo, conhecer alguém que me levasse a uma entrevista na Rede Globo, e este é meu grande sonho, eu estaria naquele local, naquele momento em que eu fosse conhecer alguém que me levasse a realizar aquele sonho, o processo, entenderam? É o mesmo. Então, colapso de função de onda. Quem está na frequência do assalto? É quem emite o medo do assalto. E aí, essas pessoas vão estar naquele local. Por quê? Porque criamos a nossa realidade. O medo, a escassez, a felicidade, o amor, a alegria, o processo que criamos na nossa realidade é o mesmo para a doença e para as coisas que não queremos. A mesma coisa acontece com o emprego, a mesma coisa acontece com todos os processos, relacionamento, enfim. Podemos dar um exemplo que é super bacana, que as pessoas também entendem. Aqui existe uma pessoa, novamente simbolizando um campo de atração. E essa pessoa, ela passa o dia inteiro reclamando. Hoje é muito comum isso, eu tenho vários pacientes que me contam, né? Então, vamos lá. Por exemplo, essa pessoa, ela quer namorar. Ela quer um relacionamento, né? Então, essa é a incongruência entre aquilo que eu quero e aquilo que eu sinto. É uma somatória daquilo que eu sou para atrair algo. E aqui também existe uma grande confusão no pensamento, nessa situação quântica de energia universal, essa energia primordial que permeia todos, né, os espaços vazios, digamos assim. As pessoas, elas... existe uma incongruência, por exemplo, assim, ó, eu quero isso, mas eu ajo de uma maneira incongruente. Vamos lá para um exemplo, que daí a gente entende melhor. Eu quero ser próspera, eu quero ter sucesso, eu quero ter riqueza em abundância. Isso é o contrário do fracasso. Então, eu acordo de manhã e eu falo para mim mesma, eu sou próspera. Porém, a incongruência corporal da informação que a minha mente recebe. Um simples exemplo, existem muitos. Vamos lá, eu vou para frente do meu computador sem escovar os dentes, sem me pentear, com a roupa que eu acordei, e eu vou lá trabalhar. Achando aquilo realmente, poxa, mais um dia de trabalho. Percebem a incongruência com a informação que eu emito no meu campo eletromagnético é totalmente diferente do sucesso? Só que aí que está o detalhe, porque as pessoas querem ter para ser. Então, eu quero ter prosperidade para ser próspera. Totalmente errôneo. Nunca. Nunca. É um processo inverso. É o processo receber para dar, mas a lei é clara. Dar e receberás. Então, no momento em que eu, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo meu. Quando eu comecei a descobrir tudo que eu fiz errado, meus pensamentos, eu desejava com que o outro perdia tudo. Na minha separação. Quem perdeu tudo? Eu. Porque quem que é o outro? Sou eu.
Ao mesmo tempo, eu acordava, eu consegui, eu paguei todos os meus credores, eu estou faturando, mas eu ia trabalhar, eu sentava na frente do computador com aquela carga, aquele semblante de fracasso estampado no meu rosto. E aí eu percebi que a incongruência eu nunca seria para ter. E eu comecei, então, a me arrumar, me maquiar, colocar minhas joias, colocar meu terno, salto fino. E como é significativo a pessoa que sentava à frente daquele computador. Era uma mulher de sucesso. Aquilo era eu, mesmo que, de fato, eu tinha 100 mil reais de conta para pagar. Mas aquela pessoa que sentava na frente do computador era uma pessoa de sucesso. E no momento em que eu comecei realmente a ser próspera, foi muito fácil ali pegar, foi muito fácil ter. O problema é que as pessoas querem do contrário. No momento em que minha alma realmente sentiu, é isso. O dinheiro é energia, assim como tudo no universo. E ele vem pelo campo, de fato, eletromagnético. No momento em que eu me senti realmente isso, eu até me recordo. Eu recordo que eu tinha 50 reais para pagar um táxi de um evento que eu fui em São Paulo. E esse táxi ia custar 35 reais. Da onde eu estava até o aeroporto. Eu tinha 15 reais para comer. Eu ia fazer, inclusive, uma ponte aérea. Eu ia ficar mais ou menos 6 horas sem comer. Eu só tinha 15 reais, que era o troco do táxi. E naquele momento, o taxista, quando eu entrei no táxi, eu falei o seguinte, olha, moço, eu vou perder o voo. Eu estava indo dar uma palestra. Eu falei assim, olha, eu vou perder o voo se eu não chegar em tantos minutos no aeroporto. E eu não tinha feito o check-in. Ele, inclusive, me emprestou o celular dele. Eu estava tão nervosa, eu tremia tanto de medo de perder, que ele fez o meu check-in. É muito engraçado, porque ele falava assim para mim, Leno, moça, calma, pensa positivo. Eu ficava pensando, meu Deus, se ele soubesse quem eu sou. Eu estou indo dar uma palestra de pensamento, de sentimento. Mas eu fiquei bem quietinha, eu não falei, né? Mas, enfim, eu estava realmente muito nervosa, não consegui me controlar, e eu sei que ele foi um amor. Foi assim, Deus colocou ele táxi na minha frente. E quando eu cheguei no aeroporto, deu 35 reais. Só que assim, ó, a Elaine de antes, próspera, antes das dívidas, antes desse grande presente que Deus me deu, né? Que foi o momento em que eu realmente me alinhei com as leis universais. O que eu faria? Eu daria os 50 reais para ele, como eu sempre fiz, pode ficar com o troco. Para mim era um sentimento de muita gratidão de fazer isso, só pelo fato de ter dirigido mais rápido, arriscado a vida dele, para que eu chegasse a tempo, quem já tudo que ele fez por mim, né? E naquele momento era o ego e a centelha divina do Criador, ou então o diabo, o diabinho e o deusinho. Ou então, né? E agora? Eu como ou eu dou pra ele? Eu como, mas eu não tenho dinheiro, ou eu dou o troco pra ele? Não, eu preciso comer, eu quero tomar um café. Só que naquele momento, a minha pergunta faz o neocórtex trabalhar. A pergunta é, o que a Elaine, rica, próspera, abundante faria? E eu não tive dúvidas naquele momento. Comer era o de menos, ele merecia se eu tivesse 100 reais na mão. E aí eu simplesmente falei para ele, pode ficar com o troco. E eu fico me arrepiar de falar, porque no momento em que eu peguei minha mala, que eu saí caminhando, eu não caminhava, eu flutuava. E eu me senti próspera, eu me senti rica. Eu falei, é isso! Isso é ser. Isso é ser, porque é o que eu estou me sentindo. É o que eu estou me sentindo nesse momento. Isso é ser, então eu já sou próspera. Eu devia para todo mundo, eu devia aluguel, eu não tinha dinheiro para comprar comida, mas aquele sentimento de prosperidade em cada célula do meu corpo. E aí é muito fácil, o dinheiro começa a vir em extrema abundância. E eu tenho um livro, eu lembro que eu nunca na vida vi de tanto livro daquela palestra como nessa. E é isso que as pessoas têm que entender. Hoje eu atendi uma paciente, enfim, à distância, que ela, por sinal, ela quer passar no vestibular, ela quer ser médica, então ela me contratou para fazer esse coaching, né? E aí, o que eu falei para ela? O que você tem que fazer é sentir que você é doutora. A doutora Ana. E no momento que eu gravei um áudio para ela, que eu falei, você é a doutora Ana. Pensa, ela não passou no vestibular. Ela me mandou um áudio que eu cheguei a chorar de emoção. Ela disse que ela tremia, que ela chorava, que foi uma emoção tão grande, ela nunca tinha ouvido. E ela pensou, caramba, é verdade, eu sou a doutora Ana. É no momento em que você veste aquilo que você quer. É no momento em que cada célula
sente que você é isso. Isso é o ser. É fazer o teu coração vibrar. Isso é o que as pessoas não conseguem, Leno. É como vibrar na frequência do que eu quero. Como vibrar na frequência do dinheiro. Como vibrar na frequência do meu carro. Como vibrar na frequência da prosperidade. É vibrar na frequência daquilo que eu quero. É você se sentir, se precisar chorar, chora, fazer de fato o teu corpo vibrar, porque vibra. A vibração do amor, como é medida a frequência? Em largura e comprimento. Então, frequências altas vibram assim, amor, alegria, medo, depressão, ódio, raiva, vibra assim. Não tem frequência. Nós estamos falando de 20 MHz, de 20 Hz. Para 500 Hz. A frequência do amor é 500 Hz, que é a frequência que nós temos que vibrar. Mas o bacana é o seguinte, por que vibrar no amor? Não é um amor carnal, é um amor de compaixão, é um amor de eu estar aqui, de você estar aqui, simplesmente com o objetivo de transformar a vida de quem está nos ouvindo. Porque esse é o nosso objetivo. O amor e a compaixão de quem está nos ouvindo, que quer, de fato, se ajudar e ajudar um filho, um marido, uma mãe, um pai, um funcionário, amigos. E esse é o amor de compaixão. O que pode fazer com todo esse conhecimento? Vale a pena eu ter ele para mim? Só para mim? Não, porque nós estamos aqui para amar-vos uns aos outros, como Jesus mesmo disse, porque todos somos um. É como se fosse assim, que é bacana para a gente entender. Se Deus fosse o oceano, quem nós seríamos? 8 bilhões de pessoas nesse planeta, cada gotinha que contém um oceano. Significa que dentro de cada um de nós contém a centelha divina do Criador, somos co-criadores. O que é o termo co-criação? Que se tornou tão conhecido como o pensamento quântico, como a física quântica, como a mecânica quântica. Porque Deus é o Criador. O mundo hoje, ele não existiria internet, Wi-Fi, TV a cabo, tantas coisas que existem, sem a interferência de uma energia primordial, de uma inteligência maior. Porque pela evolução da humanidade em bilhões de anos, talvez hoje nós estaríamos no tempo da pedra. Entenderam o que eu quero chegar? Pela evolução natural dos mares, dos oceanos, dos planetas, nós somos pó de estrelas. Mas para que nós estivéssemos aqui hoje, com toda a perfeição que é o mundo, com toda a perfeição que é o mundo, e as pessoas devem estar falando, caramba, como que ela vê perfeição se eu vejo isso? Assalto, roubo? Mas eu vejo perfeição. Porque nós criamos a nossa realidade. E qual a realidade que você quer ver? Qual a realidade que você escolhe enxergar? Porque se escolher uma realidade melhor para você, para ter uma vida melhor, próspera, feliz, com saúde, com riqueza, com amor incondicional, seja desligar a TV, seja não assinar um jornal como eu faço, escolha essa realidade. Eu não sei qual a programação que existe na TV, eu não recebo jornal. Estou errada? Não importa, o que importa é que eu escolha a realidade. O que importa é que nós temos livre-arbítrio. E que se o pensamento e o sentimento cria o que eu vou viver, por que eu vou escolher pensamentos, sentimentos, situações ruins? Então, são escolhas que nós fazemos. Pelo nosso bem, pelo bem de todos, para que... Por que nós viemos para cá? Vocês se perguntaram? O que eu sou? Quem somos nós? Para onde eu vou? Quem é Deus? O que é isso? Tem que existir um propósito para cada um de nós aqui. E o propósito de muitos de vocês que estejam hoje à noite aqui, talvez seja enfrentar com força, com amor, com fé, essa dor que você está tendo. Seja uma dívida como eu tive, e foi essa dívida que me trouxe hoje aqui falar com vocês. Olha que presente que a vida me deu. A vida me trouxe a maior dor que eu senti na minha vida, e que hoje é meu maior presente. A dor... a falência emocional, espiritual, profissional, pessoal, que os meus pensamentos me levaram, que a vida de fato me levou, é o maior presente que eu tive na vida. Me separei grávida, criei meus filhos, enfim, trabalhando, eles para lá e para cá, estudando, eu cheguei a estudar 48 horas sem parar, mas com o propósito de
quem eu sou, para onde eu estou indo, como eu criei isso. E quando a gente tem algo que nos impulsiona, o que eu quero fazer pelos meus filhos, o que eu quero dar para eles, o que eu quero representar para as pessoas. E um sonho que me motivava e que me movia era, eu quero transformar a vida das pessoas. E hoje, o que eu vivo, não existe um dia da minha vida sequer que eu não receba pelo menos 10 depoimentos. E isso é fantástico. Sabe quando Deus fala com você? Todas as vezes que eu desisti, porque foi muito difícil. Quem trabalha como eu, como o Leno, é uma missão muito difícil. Porque nós somos assediados por espíritos obsessores que não querem que a gente ajude as pessoas. Então, a sensação que nós temos no começo, e que ainda temos, mas hoje a gente sabe fazer algumas coisas que nos limpam, no momento que você vai dar um salto quântico na tua vida, você vai lá e recebe uma rasteira. E aí você pensa o seguinte, mas caramba, como é que pode? Como é que pode? E a questão é o seguinte, entendi mais quando entendemos de outros mundos, né? De que o dom que recebemos, o propósito que recebemos do Criador para estarmos aqui nesse planeta e transformar a vida de vocês, de conseguir impactar pessoas, trazer esse conhecimento que é o nosso propósito, também faz com que outras energias nos cerquem, porque elas não querem que a gente salve a vida de vocês. Essas energias vão nos impedir. Então, significa que é mais difícil para a gente. Então, chega um momento em que você chora, que você desiste, que você diz, chega. E eu pensava o seguinte, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer outra coisa. A não ser palestrar, a não ser ensinar, a não ser terapeuta. Eu tive uma loja, eu era terapeuta dos meus clientes, eu pensei, caramba, eu não adianta eu que tentar outra coisa. O cliente chegava na loja para comprar uma roupa, eu estava terapeuta, enquanto ela vestiu, eu estava lá no vestiário, já perguntando sobre os pensamentos dela. Então, significa que os nossos sentimentos vão nos levar aonde nós queremos. Aonde nós queremos. O fato de você realmente ter uma disciplina e você entender que tudo é energia, que você emite um campo eletromagnético, que você foca naquilo que você quer, mas que existe um Criador, todas as vezes em que eu disse, chega, ele falou comigo. Enquanto eu estava naquele momento em que eu dizia acabou e que eu estava desesperada, eu ia para o meu celular e tinha um depoimento. E eu duvido que isso já não tenha acontecido com vocês. E no momento em que eu pedi, isso eu sempre falo, no momento em que eu falei para ele, me fala e me prova cientificamente quem é você, porque eu quero sentir isso aqui dentro, eu quero sentir meu coração vibrar. E é incrível como no dia seguinte, em horas depois, cientificamente a resposta estava ali. Eu estava navegando no YouTube e de repente veio exatamente o vídeo, a resposta como eu pedi. Todas as outras vezes que eu pedi, ele falou comigo. Mas sabe quando você diz, não, não foi, não acredito, não é por ali? O que eu quero falar com isso? Toda força existe dentro de nós. Só que a gente pensa, acontece com a Elaine, acontece com o Leno, acontece com tal atriz, com tal cantor, comigo não. Nós somos todos iguais, não existe escolhidos. Não existe escolhidos. Não existe o seguinte, quando eu nasci, Papai do Céu foi lá e falou o seguinte, Elaine, você vai ser palestrante de sucesso. Leno, você vai ser palestrante no dia 22 de março, você vai entrevistar, 21, né? Você vai entrevistar a Elaine Ourives, que também vai ser palestrante. Exatamente às 20 horas e 15, porque vai dar um problema. Ou seja, existe um manual. Entenderam onde eu quero chegar? Não existe. Nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo, colapsando ondas de infinitas possibilidades e criando a nossa realidade. Porque temos o quê? Livre-arbítrio, poder e escolha. A partir do momento em que eu não penso, não decido meu futuro, eu tenho infinitas possibilidades. Em física quântica, a gente fala o seguinte, o observador colapsa a realidade. A realidade só existe quando nós, observadores, escolhemos. Quando escolhemos. Isso quer dizer o quê? Qual o carro que você quer ter? Qual a promoção que você quer ter? Quanto você quer ganhar? Podemos ganhar 1 milhão? Óbvio. Não existe escolhidos. Todos nós temos o poder. Mas
Quem que diz que não podemos? Nós. Podemos ganhar 1 bilhão? Claro, mas você vai pensar o seguinte, imagina, com aquilo que eu ganho, com o conhecimento que eu tenho, como? Então, foi você que determinou quanto você ganha. Neste momento, Flávio Augusto, um dos 132 bilionários que existe no Brasil. Se eu não me engano, dos 132, 70 são de São Paulo. 70, mais ou menos, moram em São Paulo. Bilionários. Será que o Flávio Augusto, da geração Valor, está nesse momento pensando que tem que fazer o rancho amanhã, que tem que ter 100 reais para fazer o rancho? As compras, que tem que pagar luz, que tem que pagar aluguel, que vai receber R$1.000 no final do mês, que não vai dar para trocar de carro? Entenderam o nível de pensamento? Ele está pensando em bilhões. Então, aquilo que emitimos, o pensamento que emitimos, é a frequência que vai retornar. O nosso poder é infinito. Infinitas possibilidades. Somos nós que sentimos pela realidade em que nós estamos vivendo, que a gente não tem condições de ter mais. Mas o detalhe é o seguinte, qual a função do evento de hoje? Qual a função deste mega evento que o Leno teve uma ideia extraordinária de criar com tantos experts? Qual a função do trabalho que o Leno tem? Despertar e aumentar a consciência. Isso significa alargar as estacas da consciência. Isso significa o seguinte, nós exploramos 5% da capacidade cerebral que eu tenho. Eu tenho 95% que eu não estou ocupando. 95%, eu uso 5%. Significa que hoje à noite, vamos dizer que vocês ocuparam mais 2%. Ou porque a Elaine falou de colapso de onda, ou porque a Elaine falou de sentimento, ou porque ela falou de alteração de realidade, não interessa. Significa que alguma coisa eu falei, que lá, aquela parte escura foi iluminada. Eu tive um pensamento novo, uma sensação nova, um sentimento novo. E o detalhe, o cérebro, ele tem neuroplasticidade. No momento que existe essa compreensão no meu cérebro, houve uma mudança, você mudou. Você não sai dessa palestra, a pessoa que chegou aqui, a pessoa que entrou aqui há quase 1 hora atrás, não é a pessoa que sai, nunca. Porque a ciência provou que o cérebro é plástico, é maleável, ele tem neuroplasticidade. A partir do momento que é impregnada uma informação, que cai uma ficha, que entra uma notícia, uma informação, seja ela qual for, que houve um entendimento, houve uma mudança em mim. Então, significa que neste momento, vocês aumentaram a consciência. Um dia, alguém fez isso comigo. E aumentando a minha consciência, eu passei a desejar mais, a querer mais, a crescer mais. Talvez, se eu não tivesse estado aqui um dia como participante, eu estaria lá pensando no mundo limitado. Hoje eu sei que existe um mundo de infinitas possibilidades. E no momento que eu penso, uma onda de informação e energia sai do meu pensamento, colapsa com uma onda de infinitas possibilidades que existe. Aqui existe um mar de energia, mundo subatômico, a gente só não vê, são átomos, né? A gente acha que é espaço vazio, não existe espaço vazio, a ciência provou. Em Napoleão Hill, em Pense em Riqueza, Napoleão Hill chamava de éter. Greg Braden chama de matriz divina. Física quântica, ondas de infinitas possibilidades. Religião, fé. Significa que existe algo que faz com que aquilo que a gente pensa acontece. No momento que o teu pensamento colapsa com essa matriz divina, colapsa. No meu treinamento online, a gente faz uma dinâmica incrível, que faz o colapso das duas ondas. Então, no momento que colapsa, no momento que você ativa o sentimento, a força do coração faz o colapso. Se colapsou, não existe mais infinitas possibilidades. Existe probabilidade de se tornar real na tua vida. Como pode se tornar real? O quanto você é capaz de manter esse pensamento na tua mente. Com sentimento, com uma vontade, uma intenção de ser real, como eu estar na formação do Amit Goswami de ativismo quântico. Foi um colapso. Perceba o seguinte, eu acho que você quer me fazer uma pergunta, né, Leno? Deixa eu só finalizar, então, esse exemplo. Perceba o seguinte, como é que eu fiz para alterar essa realidade? Eu quero estar no Amit Goswami, eu preciso estar. Totalmente negativo. Uau, olha que informação! Como assim?
eu quero, eu preciso, é negativo. Porque se eu quero, eu preciso, eu não tenho. Eu não tenho, então eu atraio mais aquilo que eu não tenho. O positivo é eu estou. Gratidão, eu sou. Então, no momento em que eu comecei a pensar, o Amit Goswami, ele é um indiano. Então, o treinamento, a formação em ativismo quântico vai ser, então, com tradução simultânea, né? Então, eu me imaginava colocando o fone de ouvido, ouvindo a tradução pelo tradutor, vendo o Amit. Eu lembro que a minha visualização era muito linda, eu via ele com aquele chapéuzinho na minha frente, tirando uma foto com ele, sentindo o cheiro dele, tocando as costas dele, tirando a minha foto. Eu fui até a internet, no YouTube, no Google, e consegui um certificado de um médico que fez a formação com ele. Então, eu sabia como é que era o certificado, eu coloquei o meu nome no certificado, eu visualizava o meu certificado. Onde eu quero chegar? A mente, ela não distingue realidade, que é eu não estou lá, da imaginação de que eu estou vivendo isso. Ela não distingue, ela não sabe. Ela não sabe o que eu estou vendo e aquilo que eu fecho os olhos. E que eu estou imaginando. Isso é comprovado cientificamente. E o detalhe, gente, o experimento ele é muito simples. O experimento é, um grupo está aqui e precisa simplesmente ver um telefone tocando, e eles estão sendo monitorados e alguns neurônios são ativados no momento em que o telefone toca. E um grupo está aqui e simplesmente precisa fechar o olho e imaginar o telefone tocando, e as mesmas redes neurais são ativadas de quem viu e de quem imaginou. E com isso a ciência prova que o cérebro, a mente, ela não distingue o que estamos vendo ao nosso redor e o que ao fechar os olhos a gente consegue ver e sentir. As mesmas redes neurais são ativadas. Então, significa que, olha que trunfo as pessoas têm na mão. Se atraímos aquilo que emitimos, se eu fecho o olho e me imagino com o meu carro novo, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar, se eu imito essa frequência, eu atraio mais dessa frequência. Porque a mente não sabe que isso aqui é imaginação. Elaine, você nunca vai ter isso. Isso é conto de fadas. Ela não sabe. Se eu tive a capacidade de imaginar e de sentir, eu posso ter. O cachorro não recebeu consciência. Ele não pode se imaginar dirigindo uma BMW. Se nós temos essa consciência, é a maior prova que podemos ter. Desde que a gente acredita, sinta e mantém esse pensamento o tempo suficiente de se tornar a realidade. Sem ansiedade, sem sentimento contrário. Por quê? Porque a partir do momento em que eu emito o pensamento de que eu tenho, ele tem uma informação e uma energia. Vamos para o exemplo, antes que eu finalize o Amit, para que as pessoas entendam com dívidas é bem fácil. Eu penso o seguinte: as minhas contas estão pagas. Eu tenho dívidas, como algumas pessoas devem ter nos ouvindo, mas está tudo pago, eu sou próspera, eu faturo em abundância. Esse é meu pensamento. Mas qual é o meu sentimento? Medo de que não faturei, medo de não pagar as contas, medo de ir para o cheque especial, aquela dor, aquele sentimento de choro, de medo, de dor, de que eu não tenho dinheiro para pagar. Aquela tristeza, aquela escassez. Então, o meu sentimento, que é o poder de alterar a realidade, é o que eu vou ter mais e mais. Mais dívidas, mais escassez, porque o sentimento, ele é 5.000 vezes mais forte que o pensamento. Então, eu pensei que tá tudo pago, eu pensei que estou faturando, mas o sentimento, ele é totalmente incongruente. Eles não estão alinhados. Por isso que é ser para ter. Eu ainda tinha dívidas, mas no momento em que eu me senti próspera, eu comecei a pagá-las. Mudou alguma coisa? Não, eu ainda tinha dívidas. Eu consegui pagar todas as minhas dívidas e me sentir bem? Não, foi ao contrário. Eu comecei a ficar bem, eu comecei a entender o colapso de onda, a fé. O que é fé? É acreditar que tá tudo certo, que tá tudo bem. É acreditar que já aconteceu, isso é fé. Ao mesmo tempo é o poder do pensamento, tá tudo pago. As contas estavam lá, mas a maneira em que eu olhava e sentia em relação a elas é que tá tudo bem.
Então, eu emitia uma frequência está pago, não era mais incongruente, não era mais de medo, de que eu não vou conseguir, de que eu não vou faturar, de que eu não vou conseguir pagar. O sentimento era, sou próspera, sou rica, sou reconhecida, a minha agenda está lotada, eu tinha 10 pacientes, hoje eu tenho mais de 300 pacientes, tenho minha agenda para maio, as pessoas não conseguem marcar comigo, mas eu me lembro que eu olhava para a minha agenda, não tinha ninguém naquele dia. Então, por exemplo, com 10 pacientes, eu conseguia atender todos um dia por semana, né? Eu olhava para minha agenda mentalmente, lotado. Mentalmente, eu pegava o telefone e dizia... Eu fingia que a pessoa me dizia, eu quero marcar um horário com a Elaine. E eu dizia, ai, desculpa, a agenda dela está lotada. Podemos marcar para maio? Entenderam? Ou seja, qual o sentimento e emoção de lotado, de agenda lotada, de clientes, de muitos clientes, de abundância, de prosperidade. Ser para ter. Então, você muda primeiro e o externo, quando você muda, o mundo muda. Isso é ciência. E no momento em que eu comecei a visualizar que eu estava lá no Amit, eu conseguia alterar tudo que me impedia de conseguir realizar esse sonho, porque eram muitas coisas, era o valor da formação, era com quem meus filhos ficariam, eles têm escola, alguém que ia dormir aqui, levar eles para a escola, era muita coisa, que realmente me impedia paciente, trabalho, avião, chegar em São Paulo, ir até São Roque, enfim, uma série de coisas. Mas é incrível que eu colocava, era o meu medo de não conseguir, eu queria muito, era a ansiedade. No momento em que eu consegui soltar, o universo conspirou para que tudo desse certo. Esse soltar é a parte que fecha tudo que eu quero falar para vocês hoje. Nós teríamos, por exemplo, o meu treinamento online tem 30 horas. Pensa que eu falei 1 hora, né? O soltar é o efeito Zenão. O efeito Zenão em física quântica é quando o observador paralisa o átomo. O que é paralisar o átomo? Quando a nossa frequência contrária... Eu vou falar em metáfora. O efeito Zenão é desenterrar a semente. Quando você plantou, por exemplo, eu quero ir no Amit Goswami. Eu não tenho, desculpa. Eu estou lá, é presente, né? As afirmações sempre no presente. Então, vamos lá. Eu tenho um carro novo. Então, eu penso no meu carro, a minha música preferida eu coloco, eu vejo a cor do banco, eu vejo meu carro, eu sinto dirigindo, eu vejo aqui as marchas, enfim, os 5 sentidos. Pensar, sentir, tocar, colocar os 5 sentidos. E mais o sentimento. Eu costumo falar os 6 sentidos. E a partir desse momento, você plantou uma semente. Passou 1 dia, 2, a Elaine ensinou que eu tenho que colocar frequência, sentimento, eu vou lá e penso de novo, depois eu tenho que agradecer por isso já ser real. E aí, passou mais 1 dia, e eu vi que nada aconteceu, e eu comecei a pensar o seguinte, caramba, isso não vai dar certo. Com o dinheiro que eu ganho, esse tal de pensamento positivo, quem dirá essa física quântica aí? Isso não funciona. Na situação do Brasil, essa roubalheira, já estou emitindo uma frequência de roubalheira. Olha ali, como a gente se boicota. Então, o que acontece? Eu nunca vou conseguir. Porque tudo na minha vida não dá errado. Porque comigo não é assim. Neste momento, o que aconteceu? Você foi lá no quintal, onde você plantou a semente e você desenterrou para ver se ela estava crescendo. Você desenterrou, olhou se ela estava brotando e plantou de novo. Só que essa é a metáfora que a gente faz. Desenterrou. Se desenterrou, acabou. E, de fato, efeito Zenão em física quântica é isso. Olha o seguinte, o teu sonho é isso aqui, tá vibrando. Tá criando matéria. Eu não vou usar muitos termos científicos, mas se tá vibrando, é o meu sentimento de que já é real. Já é real, eu estou lá. Eu consegui, já é real. Então, significa que tá vibrando. Na frequência do amor, da alegria, da gratidão. 700 Hz de frequência aqui. Entre amor, alegria, gratidão, existe de 500 a 700 Hz. Ok. No dia seguinte, isso não vai dar certo. Tudo que eu faço tá errado. Não está mais vibrando. O decaimento atômico do átomo, ele começa a cair. Até que você totalmente desenterra. Desisto. Não vai acontecer. E nesse momento, o efeito Zenão dissolve no ar o teu sonho.
E é isso que acontece com a maioria das pessoas, elas falam, isso aí não funciona. Eu li o segredo, mas nunca funcionou. Não funcionou porque ele não traz todos os fundamentos, nós estamos falando de física quântica, nós estamos falando a comprovação científica da lei. A comprovação científica da lei nós estamos falando. E aí você pensa, você sente, mas não aconteceu. Não aconteceu porque você colocou uma série de sentimentos contrários e dissolveu. Você provocou o efeito Zenão. Se você entende que você provocou o efeito Zenão, vai de novo. Pensa, cria, sente e solta. Quando você solta, o universo tem que receber. Se você não solta, você está segurando. Aqui está meu carro, está comigo, está aqui. Tem que acontecer, eu preciso, tem que. Quanta gente vai se identificar com isso porque eu preciso disso? Quando você faz isso, acabou. Acabou, porque tá com você. Tá a 1 metro de você. Tá aqui, ó. Esse sonho, ele tem que ir para o universo não local. O universo tem que sincronizar. Sabe a lei da sincronicidade? Leno, não acredito que tu me ligou. Eu tava pensando em ti. Não acredito que eu tô falando da atração. Eu li um livro sobre isso. Aí você vê um livro, você vê um webinário, você encontra alguém que te fala daquilo que você quer, porque na mente existe ativação reticular ascendente. Tudo que a gente começa a focar, BMW X1, só vê X1. Por quê? A mulher engravida, ela só vê a lojinha de bebê. Tinha uma na esquina, ela nunca viu. Agora ela vê que na esquina da casa dela tem uma lojinha de bebê. O que eu quero falar com isso? Existe no cérebro ativação reticular ascendente. Significa que tudo que o cérebro foca, então ele foca e ele só vê aquilo, ao mesmo tempo com o nosso sonho, porque está focado naquilo ali. Então, essa sincronicidade são as pessoas, os eventos, acontecimentos que começam a acontecer na minha vida, para me levar até aonde o meu sonho vai estar realizado, seja ele qual for. O que te trouxe nesse webinário? De repente, alguém te falou o seguinte, semana passada, eu vi um negócio lá na internet, entra lá, te cadastra que é de graça. Talvez algumas pessoas chegaram até aqui dessa forma. Ou alguém falou, olha só, vai ter uma palestra bem legal, eu vou te mandar um link tal que eu encontrei por aí. Algumas pessoas me conheciam, algumas pessoas conheciam o Leno, mas por alguma lei da sincronicidade você chegou até aqui. Isso significa que é o universo falando conosco para realizar os nossos sonhos. O que eu preciso entender com tudo isso que eu acabei de ouvir? O que eu preciso mudar? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui hoje? Que informação que eu precisava compreender para que aquela mudança na minha vida pudesse ser feita ou aceitada? A gente poderia pensar o seguinte, Deus, o que você quis me dizer com isso tudo na noite de hoje? Essas respostas a gente sempre tem, e isso realmente é incrível. Tu queria me perguntar alguma coisa? Não, eu estou aqui, eu não estou nem te ouvindo, eu estou absorvendo Que lindo. Eu acho que a gente veio do mesmo planeta. É verdade. É muito legal isso aí, ver a congruência vibrátil com as suas palavras, porque você está falando, mas não são apenas palavras. Eu pelo menos sou capaz de sentir, eu acho que todo mundo aí vai concordar, que a gente é capaz de sentir a vibração da congruência, quanto você realmente acredita no que está falando. Então, daí a gente acaba sendo abençoados, não só com suas palavras bonitas, mas com a vibração que vem por trás. E essa vibração é de cura. Quando você fala com congruência, mesmo que você não revele todos os segredos, porque não dá tempo... Tem muitos, Essa vibração que você está compartilhando, ela já está agindo em nós. Então, só o fato da gente estar aqui e compartilhar, e nesse momento tão especial que você teve essa conquista de poder ir lá no Amit, então você está vibrando esse poder de conquista, de verdade, e daí a gente acaba sendo agraciado aqui com essa vibração de que é possível, de que a gente pode colapsar essas ondas de possibilidades que estão aí. Então, o universo foi muito generoso com a gente em permitir essa palestra bem exatamente nesse dia, nesse momento,
e tu tá toda vibrante, celebrando mais uma conquista, porque daí a gente está recebendo essa vibração gostosa, maravilhosa de poder, e eu já estou me sentindo, que estou saindo daqui empoderado já, porque você falou questões aí, você colocou umas questões que só quem está na missão entende, só quem é terapeuta, só quem está nessa missão entende, e que às vezes a gente não tem de onde ouvir, né? Então eu quero te agradecer imensamente por ter trazido essas palavras, porque você falou com as questões, com os problemas que o terapeuta tem, né? E quando a gente passa pelos nossos filhos, a gente vai recorrer para quem, né? A gente tem que voltar lá para as nossas técnicas, para os nossos princípios, trabalhar a nossa respiração, dizer, vamos se realinhar de novo, se reconectar com a verdade, e daí essa energia vai crescendo, né? E por falar de energia, é isso que a gente está sentindo agora. Acho que todo o grupo, todas as pessoas que estão aqui estão sentindo essa energia, essa cura. Eu acho que só o fato... E agora, o mais legal, né, Elaine, você sabe bem disso, é isso que você ensina, essa energia, ela fica gravada nesse vídeo, nesse áudio. E cada vez que a gente assiste, a gente reativa, porque ela está ali com uma onda de possibilidade. Eu acho bem interessante, já está avançando no tempo aqui, mas o meu filhinho, ele está com 12 anos, ele gosta muito de jogar um jogo de videogame, chama GTA, e vários outros jogos. E eu aqui, nos meus pensamentos quânticos, quando ele está jogando, eu penso ali, que interessante, porque o GTA é como se fosse uma vida. Não sei se você já viu uma criança brincando disso. É uma cidade, tem uma pessoa que ele é o avatar. Eu pensei, eu sou o avatar aqui jogando esse jogo da vida. E todas as possibilidades possíveis, ele pode comprar um carrão ali, ele pode comprar um apartamento, ele pode virar um criminoso, ele pode fazer o que ele quiser. Mas todas aquelas possibilidades já estão gravadas naquele CD. E tudo que ele tem que fazer é ativar a realidade que ele quer. Ele tem o livre-arbítrio de ativar a realidade dentro do jogo dele. É isso. E daí eu pensei, nossa vida é a mesma coisa. A única diferença é que o nosso HD é infinito. O HD dele tem um limite de megabytes. Mas o por nosso isso é que infinito. Então... É por isso que, por exemplo, se falando de cura quântica, por exemplo, falando de saúde, porque a doença não existe. Dentro das infinitas possibilidades, para nós existe a saúde, a prosperidade, a felicidade, mas por que criamos a doença? Por que criamos essas situações? Devido às crenças. Por causa das crenças. Então, a crença nos auto-sabota. Então, esses programas foram implantados quando a gente era criança. Então, mas, por exemplo, uma criança, como uma adolescente, enfim, eles não sabem que existe a doença. Então, para ele, está tudo legal. Então, nós que vamos colocando. Só que aí existe o colapso de onda. Gosto de falar sobre isso no sentido assim, existe, é claro, coisa... a pessoa está doente, ela é culpada, isso a gente tem que cuidar. O pensamento negativo atrai a doença? Claro que sim. Porém, existem coisas que temos que passar pelo processo reencarnatório, enfim, a gente teria várias coisas, porém... qual o aprendizado que eu tenho que ter e vim ter com isso? Porque eu aceitei isso. Eu tenho paciente, porque meu filho, ele aceitou isso. É um acordo que ele fez. Como eu vou enfrentar essa situação que muda a minha realidade, né? Então, a questão da cura... no momento em que eu me sinto saudável, eu tive essa situação também. O meu filho tem 6 aninhos, a Laura tem 5, a Júlia tem 14. Mas o Arthur, de 6 anos, ele tinha plaquetas baixas, fez uma cirurgia para tirar o baço. Só que aí, plaquetas baixas é o seguinte, ele tem 10 plaquetas. Qualquer tombo, ele pode morrer, porque ele pode ter uma hemorragia. Então, e foi nessa época que eu era ateia, eu não acreditava em Deus, né? Então, eu só pensava positivo. Então, o que aconteceu? Eu ficava o tempo todo protegendo ele. Filho, não cai. Filho, não sei o quê. Né? Porque não podia se machucar. E eu entendi que quanto mais eu focava na cura, na proteção, mais aquela situação persistia.
a energia vai para onde o foco está. Qual era o meu foco? Filho, não te machuca. Filho, entenderam? A partir do momento que eu fiz ele acreditar, Leno, que ele estava curado, e eu vou dar a dica, descobri isso lendo Efeito Isaías, de Greg Braden. Vai para o YouTube agora, Efeito Isaías. Por quê? Porque existe um processo ali. A frequência, na minha palestra eu falo sobre a frequência vibracional. Eu entendi que se meu filho vibrasse na frequência do amor, que é 500, e alegria 540 Hz, alegria, a frequência de cura, ele estaria curado. E aí chegou um dia que eu peguei o exame dele. O exame dizia 12 plaquetas. Ele tinha que estar com 300. E eu falei assim, filho, você está curado. E ele falou assim, mãe, eu tenho que falar com essa médica, porque tu não tá com cara muito de que eu tô curado. Aí eu falei, sim, tu tá curado. E comemoramos. Porque eu queria com que ele acreditasse. Porque eu já tinha feito meditação, tinha entendido que era ser saudável para ter a cura. E chega de focar nisso. Solta, vai se divertir. Buscava ele na escolinha e ia para casa para protegê-lo, né? A partir desse momento, buscava ele na escolinha e ia para a pracinha. Se divertir, dar risada, gargalhada. Quantas pessoas se curaram de câncer dando gargalhada? É ciência, porque está vibrando da alegria. 540 Hz. E aí ele vinha assim, mãe, olha aqui, tá sangrando. E eu, tudo bem, vai brincar, tu tá curado. Eu ficava um pouquinho preocupada, mas sabe quando você volta a te conectar com o Criador? É isso, é um processo científico mais fé. Pensamento, sentimento, cura e fé, é isso. E aí passou mais ou menos um mês, tiramos um exame, 300 mil plaquetas. Ele estava curado. E antes disso, eu fui na escolinha, num dos dias que eu fui buscar ele, a prof me falou assim, mãe, o Arthur tá curado. Naquele momento, as minhas lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Eu, por quê? Sabe quando você ouve curado? Foi uma coisa muito comovente para mim. E eu falei, não, por quê? Ela falou, porque ele falou para todo mundo. Naquele momento, eu chorei mais ainda, porque eu pensei, caramba, se ele acreditou, é porque cada célula do corpo dele acreditou que ele está curado. Então, ele está curado, mas eu não tinha certeza. E, de fato, as plaquetas aumentaram, nunca mais baixaram. E a certeza que eu tenho hoje é que, de fato, ele está totalmente curado. E na física quântica, vou deixar uma deixa aqui para vocês, existe a possibilidade. Ele tirou o baço, ele fez uma cirurgia. Porém, a consciência é não local. O universo é holográfico. Quem disse que ele não pode ter um novo baço? Os nossos órgãos, todas as nossas células, elas se reconstroem, nós temos todas as nossas células reconstruídas, reconstituídas, 100% delas, a cada 2 anos. A cada 90 dias, 100% das nossas células são novas, os nossos átomos, os nossos genes. Significa que o nosso estereótipo, devido do efeito morfológico, ele continua igual. Depende do nosso pensamento, que também vai modificando. Lembram da informação? A mente cria o corpo. A mente cria o corpo, né? Então, aquilo que nós imaginarmos e sentimos a nosso respeito, automaticamente também vai sendo transformado. Então, eu acredito sim que em pouco tempo eu vou fazer um exame e lá existe um baço no Arthur, porque a consciência não local, esse baço sim existe no universo não local e é só realmente pensamento, sentimento, cura quântica, universo quântico, isso pode sim estar sendo criado como um osso que se reconstitui, nossos órgãos são realmente muito inteligentes. Então é isso, muita gratidão, foi realmente uma noite fantástica. Muito fantástico, muito legal. Quero te agradecer. E esse pessoal que está aqui, se alguém não te conhece ainda, onde é que eles vão, qual site, qual página no Face, onde que eles vão para te conhecer melhor? Pode ser pela página Elaine Ourives, que é com 2 N,
Pode ser pelo nosso site também, que é o institutomenteconsciente.com.br. Tem o site Elaine Ourives, e tem o site do meu treinamento, que estamos com o carrinho aberto. Quem tiver interesse, é o Power Mind Quântico, a frequência vibracional do milagre. No Power Mind eu falo sobre todas as instâncias da mente, são estudos muito avançados, que muitos realmente não existe no Brasil. A própria tabela de consciência, minha principal especialização é frequência vibracional, através de estudos da cinesiologia, tudo para chegar na realização dos nossos sonhos, cura, relacionamento, que é o Power Mind Quântico, Power Mind, né, de poder da mente. Aí é só entrar lá, quem tiver interesse, como também aqui no nosso cadastro aqui do nosso mega evento. Legal, muito bom. Gratidão imensa. Adorei falar. Muito obrigada. Quero ter a chance de conhecer pessoalmente ainda. A gente não está tão longe, estamos aqui no Rio Grande do Sul. É verdade, estamos pertinho. Então, show de bola. Paz e luz. Me coloca à disposição. Show de bola. Me coloca à disposição dos nossos seguidores aqui, o pessoal que está nos assistindo. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, manda um inbox lá. Eu respondo carinhosamente todo mundo. Às vezes demora, tem um delay ali de 24 horas, mais ou menos, porque sou eu mesma que respondo com muito amor, muita energia. Então, podem contar comigo, manda uma mensagem que carinhosamente eu respondo vocês, tá? Heleno, muita gratidão. Queria dizer aqui, com as pessoas me ouvindo, que eu acho que isso tem que ser falado, do que eu falar, né, que já falei várias vezes. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu já acompanhava antes de você me convidar. Você também faz parte dos meus sonhos realizados. Quantas vezes eu me imaginei fazendo algo com você. E hoje estou aqui, de repente você vai lá, a gente se conhece, você me convida, ou seja, o que pensamos realmente acontece. Então, isso quer dizer que eu tenho muita admiração por você, muita admiração mesmo pelo teu trabalho. Já assisti, já vi muito do que eu sei, aprendi com você, então é uma honra gigantesca estar aqui e sendo automaticamente também prestigiada por alguém que eu tanto admiro. Então, minha gratidão. E o que eu acredito na noite de hoje, essa vibração que a gente sente, eu chego a me arrepiar falando, as pessoas sentiram isso. Isso é colapso de onda. Quando as pessoas que estão em casa começam a sentir, caramba, olha ali, era isso que eu precisava, meu Deus, elas estão mandando a onda de volta. Isso é colapso, ou seja, a onda foi e a onda voltou. E é por isso que a gente sente essa vibração tão grande como aquilo que você exemplificou há minutos atrás. E com certeza esse hangout, ele é muito especial para todos nós. Muito obrigada. Então tá, gente. Paz e luz. Obrigada. Pensamentos quânticos antes do